Fala, galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Sábado, hein? Geralmente eu não costumo falar o dia não, mas sábado. Hoje eu tô indo ali mexer no escapamento do caminhão que furou. E sábado é o melhor dia pra fazer a manutenção. A gente perde umas horinhas aí, deixa a família um pouquinho pra lá, mas preciso fazer a manutenção do caminhão. Dia de semana é um pouco mais complicado. Graças a Deus não sobra tempo pra fazer esse tipo de coisa. Só se for uma emergência mesmo, aí tem que parar e dispensar o serviço. Mas bora que bora. Vou tá, como eu tô fazendo agora, vou estar respondendo alguns inscritos através de vídeo. Então tô indo ali fazer o escapamento do caminhão, como eu falei, da pezinha, fazendo o ar aqui, ó. E vambora. E aí eu vou estar respondendo a rapaziada aí através de vídeo. E ó quem tá comigo aqui, ó. Sabadão, não tem aula, feliz da vida. Bora que bora, acompanha o vídeo aí, rapaziada. Chama! Então pessoal, a rapaziada tem me perguntado sobre bitruque, por exemplo. Vamos começar já pelo bitruque. Eu posso colocar um bitruque no meu caminhão, truque? Pode. Ah, mas como funciona? Então vamos lá. Você vai procurar uma empresa que seja homologada pelo Inmetro e pelo Detran, que tenha o CAT e o CCT, que eles falam, que é o laudo do Inmetro, do engenheiro, autorização para executar esse tipo de trabalho. Manda pôr no caminhão, pega toda a documentação e faz a transferência e a inclusão no documento. É um pouquinho burocrático, barulhento o caminhão, né? Por isso que eu tô indo arrumar. Faz toda a parte burocrática e vai rodar. Ah, eu posso trucar o meu caminhão toco? Pode trucar o seu caminhão toco. Mesmo procedimento. Verifica se vai precisar fazer alongamento de chassi, com certeza vai. Dependendo do tamanho que seja o caminhão e do tamanho que você vai querer deixar. E aí você faz, primo, Jaquinho, faz toda a documentação, você viu lá? Essa viu? Faz toda a documento, faz o procedimento do alongamento do chassi, faz o procedimento de colocar o truque, faz a papelada, faz a vistoria do Inmetro, faz a vistoria do Detran, roda uma transferência do documento do caminhão de propriedade e vai sair com o truque. Tem uma pegadinha no truque, rapaziada, que os caminhões 8 furo é, por exemplo, 1113, original é 8 furo. Constellation 13, 180, 8 furo. Então se você trucar um caminhão 8 furo com a capacidade 13, por exemplo, ele vai para 21 mil kg bruto. Quantos truque normal, 10 furo, 17, 250, por exemplo, igual que eu tenho, vai para 23 mil kg, que é a lei PBT do 23. Então perde um pouquinho aí, 2 mil kg. Então ficar atento nisso aí também. Eu vou ver se eu tenho fotos aqui ou vídeo, alguma coisa, mas eu tinha um 19320 no toco. Ignorância, né? Aí eu truquei, rodei no truque, depois eu coloquei o bitruque, fiz alongamento de chassi, fiz um monte de coisa. Eu já tive também um trucadinho 950, vou colocar a imagem aqui pra vocês. Tem pouca coisa dele, porque naquela época eu já não fazia vídeo, eu ainda não fazia vídeo. Era um 950, motor Cummins, 2009, plataforma de 8 metros por 2,50 de largura. Carregava cavalinho, carregava retroescavadeira, plataforma elevatória, carregava tudo. E no truque, só que eu comprei ele pronto. Ele era o chassi normal, mais uma capa de fora a fora. O pessoal põe a capa de reforço para poder aguentar e não trincar o chassi. Isso é muito importante, você colocar a capa no chassi. Tem vários tipos de capa, mas o ideal é atrás da cabine ali, até lá atrás a capa. Fica assim, muito bom. Muito bom mesmo. Eu particularmente não gostei do trucadinho no truque, né? O trucadinho que a gente fala é o 3/4, né? Porque comia muita lona de freio, gasta muito pneu, que anda muito pesado, né? Não é feito pra isso. Não é que eu não gostei, eu quis um maior, né? Como eu sempre falo nos meus vídeos, você sempre vai querer um maior. Um 3/4, eu posso pôr plataforma
6, 6,5, 7, 8, pode. Você vai mudar o entre-eixo. Para quem não sabe o que é o entre-eixo, é a medida do cubo do eixo dianteiro pro cubo do eixo traseiro. Seja truque ou toco, o eixo da tração, que é o eixo que faz andar. Então, ali que determina. Geralmente, uma plataforma de 5,5 vem com 3.900 de entre-eixo, que pra mim, que sou leigo, eu falo 3,90, que é a medida na trena, de cubo a cubo, 3,90. Ah, mas se eu for montar uma de 6 metros, aumentou meio metro de plataforma, você vai aumentar meio metro de entre-eixo. Caramba, e se eu for pôr uma de 7, aumenta mais. E de 8, aumenta mais. Então é mais ou menos assim. Pô, mas o entre-eixo vai ficar longo. É isso que determina a manobra do caminhão também. Quanto maior o entre-eixo, pior a manobra. O meu 3/4, ele tem 4,40 de entre-eixo, que eles falam 4,400. 4,40 de entre-eixo. Ele é um pouquinho pior de manobra do que um 3,90, porque ele fica mais comprido, né? Ah, mas se eu quiser colocar com 3,90 de entre-eixo uma plataforma de 6, dá? Dá, mas além de ficar horrível, vai ficar desproporcional e é capaz de não passar na vistoria do Inmetro. Porque o rabo que eu falo, né, o balanço da plataforma ali, a articulação, vai ficar muito comprida. Não fica bom. Não fica bom. Então tem que medir certinho. O meu Scania, por exemplo, quando eu comprei, eu não quis correr o eixo da tração. Eu corri só o truque, por ter uma brecha na lei, até no próprio manual dela diz eixo pneumático independente, não sei o que, pode espaçar. Tem uma medida lá que pode espaçar o mínimo e o máximo, então eu deixei espaçado. Aí eu corri só o truque, né? E não mexi na tração, não precisei aumentar cardano, não precisei mexer em muita coisa. É bom, dá uma estabilidade fenomenal. Mas eu vou falar pra vocês, rapaziada, judia dos pneus, hein? Puta vida, eu perco o pneu, hein? Minha nossa senhora. Tem um amigo meu ali também que tá querendo montar um Luciano. Ele é do Maranhão, se eu não me engano. Me perdoa, Luciano, se eu estiver falando no lugar errado. Eu vou até pôr a foto do caminhão dele aqui. O caminhão dele era tanque, é uma pezinha. E ele quer correr o eixo. Só o truque. Ele me ligou e perguntou. Falou, Valério, fica bom? Eu falei, cara, fica bom, mas vou falar pra você, judia, hein? Judia. Aí ele falou, putz, então eu vou analisar. Cara, eu não vou jogar sujo com ele. Tem dia que eu penso em correr o eixo do truque meu pra trás. A hora que eu acordar meio doido aqui, eu vou mandar fazer isso. Porque acaba com os pneus, talão de pneu destrói nas manobras. Porque o bitruque anda pesado. Você vai fazer uma manobra, tem hora que você tem que fazer a manobra. Você vê o eixo traseiro lá, ele desalinha, ele sai. Você olha ele e fala, meu Deus, ele vai passar o eixo dianteiro. Ele me agradeceu, falou, pô, obrigado por me dar um toque. Eita, acidente. Caminhão, carro. Você tá doido? Uma moto. Espero que ninguém tenha se machucado, seja só bens materiais. Essa Raposo Tavares aqui é um atrás do outro. Então é isso, rapaziada. Falei do eixo do Scania. A capa de chassi tem vários tipos, né? É bom sempre deixar encapado. O meu 3/4 eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele foi alongado. Quando eu comprei já tava na fábrica de plataforma. Tem até um vídeo aí, se vocês puxarem lá atrás, aí vem quando eu comprei ele. E ele tem uma capa só no meio. Nunca tinha visto, mas o profissional fez, falou que ia ficar bom. Já tinha sido pago daquela forma, ficou e eu não tenho dor de cabeça. Mas eu vou mostrar, um pouco engraçado. O meu toco, por exemplo, quando eu comprei ele tinha uma carroceria de madeira de 7,80. Não, 7 metros. Carroceria de 7 metros. E ele tinha 5,25. Que eles falam 5,250, né, de entre-eixo. E aí eu queria pôr uma plataforma. E ele era curtinha a traseira, assim, a carroceria de madeira era bem curtinha, a traseira. E aí eu precisava pôr uma plataforma de 8,5. Se eu colocasse de 8 metros, eu não precisaria mexer no entre-eixo, mas eu queria de 8,5. Então o que eu fiz? Como tinha sobra de chassi atrás, eu mandei refurar todinho o chassi, corri o eixo 50 centímetros, que é 500 que eles falam, e ficou com 5,75, 5,750 de entre-eixo. E coloquei mais um cardan de 50 também. Vou mostrar pra vocês aqui, vou pôr umas imagens aqui. Ficou muito bom mesmo. O balanço ficou certinho, fiz o Inmetro, fiz tudo, ficou top pra andar. Falar em Constellation,
caminhão que eu sou apaixonado, hein? Você tá maluco, hein? É que o meu é teto baixo, né? O gabininha que a gente fala, mas o teto alto é coisa linda. Eu ando com a Scania, eu gosto, mas eu sou apaixonado mesmo pelo Constellation. É igual os caras brincam, né? Falar, eu sou casado com a morena, mas eu amo a loira. Ou eu sou casado com a loira, mas eu sou apaixonado pela morena. É igual o Scania e o Constellation. Sou apaixonado pelo Constellation. E com relação à patroa, sou apaixonado pela minha patroa, Joyce, amor da minha vida. É a declaração aqui ao vivo pra vocês. É mais ou menos isso. Esse negócio da loira e da morena foi só uma brincadeira pra falar que eu ando de Scania, mas sou apaixonado pelo Costela. Ah, mas você tem um Costela, mas eu ando muito pouco nele. Fica mais com motorista, mas eu sou apaixonadão. Pietrão também gosta. Você gosta, Pedro? Gosta do Constellation também. Então é isso aí, rapaziada. Vou encostar ali. Vamos ver o que bicho vai dar hoje. Complementando aqui, rapaziada, até o Pietro me perguntou aqui, mas por que trucar, pai? Por que colocar o quarto eixo? Aumenta a capacidade de peso. Um truque, como eu disse, vai passar com 23. O bitruque vai passar na balança com 29. Então um eixo dianteiro a mais aumenta 6.000 kg na balança. E um eixo atrás, um truque, né, aumenta 8. 8,5 aumenta, na verdade. Vai de 23, vai de 16 para 23. Ah, mas aí a conta não fecha, não. Mas aí volta a distribuição diferente dos eixos. Um toco, por exemplo, que passe com 16, um modelo de toco 16, vamos supor, um 16 170, ele passa com 16.000 kg bruto, 10 no eixo traseiro, 6 no eixo dianteiro. Aí se você trucar, ele vai passar com 10 no dianteiro, 8,5 na tração e 8,5 no truque. Ah, mas não vai passar com 10 não. Aí muda para 8,5 cada eixo traseiro e 6 no dianteiro, tendo uma tolerância aí de 10% no eixo. Na hora de pesar independente, tem uma tolerância de 10% por eixo. Porém, não pode somar os 3 eixos e querer 30%. E 5% no total da carga bruta. Se o caminhão passa com 29, ele vai passar com mais 5% no limite, que é uma tolerância para mais ou para menos. Nessa para mais ou para menos eu já tomei umas 5 multas. Mas faz parte do show, né? Mais ou menos isso. Falar em balança, nós vamos passar em uma ali já. Lá ela. Ó quem fez eu ir para caminhão grande. O governo. Fui tomando multa no 3/4, aí fui tomando multa no toco, aí fui tomando no truque, aí tomei no bitruque, era pra ter ido pra carreta, mas não deu coragem e o bolso não aguentou. Mas foi por esse motivo aqui, ó. Balança. Balança, tomei muita multa de balança, por isso que eu fui vindo pro caminhão grande. E é isso aí, rapaziada. Quando eu falo de truque, bitruque, pesar por eixo, não sei o que, ó. É isso aí. Essa é a tenebrosa. Aqui em São Paulo é uma atrás da outra. O pessoal fala aí que pro Nordeste, não sei pra onde, aí quase não tem. Quase não, diz que não tem, né? Aqui é olha lá, jogou pra dentro, ó. Olha aí, ó. A setinha verde pra dentro, ó. O caminhão tá vazio. Toda vez que eu passo aqui é essa ladainha. Caminhão vazio, rapaziada. Vazio. Fácil não, viu? Ó, jogou pra fora, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui que o caminhão está vazio. Agora jogou pra fora. Falei de escapamento, ó. Cortou. Olha o que aconteceu. Cê tá maluco, tubarão. Será que furou? É, fora o outro pedaço ali que vocês viram. Ó. Será que é baixo o caminhão? Quando passa nas lombadas. Rapaziada, como eu falei pra vocês que hoje é dia de dar um trato aí, ó.
isso aí.